Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como o surpreenderiam nalguma palavra. E enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos, dizendo: Mestre, bem sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus segundo a verdade, e de ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar o tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse: Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram um dinheiro, uma moeda, um denário, que era a moeda corrente da época. Disse-lhes: De quem é esta efígie e esta inscrição? Dizem-lhe eles: De César. Então ele lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles, ouvindo isto, maravilharam-se e, deixando-o, se retiraram. Esta lição que o Senhor Jesus nos deixou, ela é muito mais profunda do que apenas, olha, pague os seus impostos e dê para Deus o que é de Deus, não é? Ela é bem mais ampla do que isso, porque, claro que todo o tom, todo o contexto do que aconteceu foi uma armação que os fariseus prepararam para tentar pegar Jesus em algum tropeço e assim denunciá-lo a Roma. A ideia era essa, ele vai falar que o tributo a César é injusto, então nós vamos denunciá-lo e Roma vai prender esse homem. Essa era a ideia. Ninguém estava interessado em saber, de fato, o que, se Jesus aconselharia pagar tributo ou não, o que ele achava disso. Eles queriam pegar Jesus falando alguma coisa errada. Então, armaram todo aquele teatrinho, não é? Lisonjeando, não é? Você vê que a pessoa falsa, ela costuma usar de lisonjas para atrair a sua atenção. Você tem que estar sempre muito antenado às pessoas que usam de lisonjas, que querem esfregar o seu ego para depois dar uma rasteira em você, para te desarmar e depois te dar uma rasteira. Foi exatamente esta estratégia que os fariseus hipócritas usaram com o Senhor Jesus, lisonjeando, falando: o Senhor é de Deus, o Senhor não julga segundo a aparência dos homens, o Senhor é verdadeiro, ensina o caminho de Deus, de verdade, só lisonjeando. Falsos, hipócritas. Cuidado com quem vem dando tapinha nas suas costas, tá? Muito bem, então, esse é o primeiro aviso. Mas, como eu falava, a lição que Jesus deu, aqueles homens nos fizeram um grande favor, na verdade, porque essa lição registrada nos ensina um princípio que poucos vivem. Qual é o princípio? O princípio é dar a quem de direito. Esse é o princípio que Jesus ensinou. Se vocês querem viver uma vida tranquila, então apenas deem a quem de direito. Quem precisa receber, quem merece receber, quem tem o direito de receber. Esse foi o princípio que Jesus ensinou. E não se aplicava apenas a Deus e nem apenas a César. Mas, por exemplo, você é uma pessoa casada. Então você tem um marido, você tem uma esposa, vocês são casados. Tanto um quanto o outro devem para o cônjuge alguma coisa, algumas coisas. O marido deve à sua esposa aquilo que lhe é de direito e vice-versa. Então, eu devo à minha esposa, por exemplo, atenção. Eu devo isso a ela. Não é um favor que eu faço para ela, é uma dívida.
Eu devo atenção, atenção de ouvi-la, atenção de prestar atenção na vida dela, de notar o que está acontecendo com ela, de tirar tempo para ela. Eu devo atenção para minha esposa. Eu devo afeto físico, eu devo contato físico. Ninguém se casa para viver separado. Ninguém se casa para dormir em cama separada. Então eu devo contato físico, afeto físico a ela. Ela também me deve. Inclusive a Bíblia fala sobre isso, até da vida íntima. Não é que um não deve privar o outro da intimidade. Então eu devo afeto físico à minha esposa. Eu devo fazer agrados a ela, porque se eu a amo, se eu casei com ela e, portanto, a amo, então o amor quer agradar, quem ama quer agradar. São coisas que eu devo à minha esposa e ela deve a mim. Se eu não faço essas coisas, eu sou um devedor. Eu sou um mal pagador. E eu vou ter problemas no meu casamento. Assim como se eu não pago os meus impostos, os meus devidos impostos, eu vou ter problema com o fisco, eu vou ter problema com o governo que coleta aqueles impostos. E cedo ou tarde isso vai bater na minha porta. Da mesma forma, eu devo à minha esposa. Se você trabalha, então você é um colaborador, um funcionário lá da sua empresa. Você foi contratado para fazer determinados serviços. Você recebe um salário para isso. Você entrou em acordo. Quer você concorde com o salário ou não, não é? Quer você concorde, o salário é pouco, o salário é isso, é aquilo. As condições da empresa são isso, são aquilo. Você entrou naquela empresa, você concordou. Se você não gostasse, você não deveria entrar, ou então você deveria sair. Não é? Mas você concordou. Então o que é que você deve à empresa? Você deve o seu serviço. O mínimo que você deve é você estar lá no horário, você não enrolar, não matar tempo no banheiro, não matar tempo indo lá tomando um café mais prolongado, saindo lá para fumar, para fazer o que for. Enrolar no trânsito. Eu fui em tal lugar, mas estava um trânsito e tal. E, na verdade, você parou em algum lugar para fazer alguma coisa do seu próprio interesse. Você tem que fazer o que você deve à sua empresa. Assim como a empresa tem que fazer o que deve ao funcionário. O patrão deve ao funcionário. Se o funcionário precisa de um treinamento, precisa de ferramentas apropriadas, o patrão então vai oferecer para o funcionário, porque ele deve isso ao funcionário. Mas você vê que a nossa sociedade, de forma geral, ela não funciona por esse princípio. Pelo contrário, ao invés do princípio dá a quem de direito, eles vivem, as pessoas de forma geral, vivem por outro princípio, que é o seguinte: tire o máximo que você puder dos outros. Tire o máximo que você puder. Esse é o princípio que rege a vida de muitas pessoas. Então elas vivem para tirar, elas vivem para tirar vantagem, para às vezes até roubar. Tem gente que não rouba dinheiro, mas rouba o dia lá do patrão. Pega lá um atestado médico falso e dá lá para o patrão. Está roubando, porque ela está recebendo. Sem trabalhar, está roubando. Não é? Leva lá um produto da empresa na bolsa, está roubando. Então, há pessoas que não roubam dinheiro, mas roubam outras coisas, que no final é o mesmo, é a mesma coisa. Então, muitos vivem não pelo princípio dai a quem de direito, mas sim tirai de quantos você puder, o máximo que puder de quantos você puder. E assim, a sociedade vive desta forma hostil. Assim, as relações humanas são estressantes e estressadas, são desconfiadas, as pessoas são desconfiadas, as pessoas são machucadas, as pessoas não se dão bem umas com as outras. E assim fica essa guerra de quem é mais esperto do que o outro. Quem é mais esperto que o outro? Quer dizer, a pergunta é: onde que fica Deus em tudo isso? As pessoas até querem tirar de Deus. Elas não querem dar para Deus, elas querem tirar de Deus. Por isso que Jesus
apesar da pergunta não ter nada a ver com Deus, né? É lícito pagar tributo a César? Jesus incluiu Deus na resposta, falando, vocês devem dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Por que ele incluiu a Deus o que é de Deus? Porque aqueles fariseus hipócritas, eles não davam o mínimo que eles sabiam que deviam a Deus. O mínimo que eles deviam a Deus era verdade, mas eram mentirosos. Mentirosos. Então, as pessoas nem a Deus elas querem dar, elas querem tirar. Quantas pessoas vão à igreja para tirar de Deus? Meu Deus, me dá isso, meu Deus, me dá aquilo, meu Deus, eu preciso disso, preciso daquilo. Mas quando Deus fala, então me dá o teu coração. Senhor, o Senhor sabe, né? É difícil, eu tenho que deixar isso, deixar aquilo. As pessoas começam a dar desculpas para Deus. Isso elas dão para Deus muito. Desculpas elas dão muito para Deus, mas não o que Ele quer. Meu amigo e minha amiga, vamos mudar a maneira de viver, vamos mudar o princípio da vida, esse princípio. Mude e deixe de viver pelo princípio tirar o máximo que puder do máximo de pessoas e passe a viver por este princípio dar a quem de direito. A quem você deve o quê? Começando com Deus. A quem você deve o quê? Comece com Deus e vá trabalhando aí abaixo da lista de prioridades a sua família, pai, mãe, esposa, marido, filho, a si mesmo, o seu patrão, o seu funcionário, seu vizinho. A quem? A quem você deve o quê? Pense um pouquinho, você sabe, é só se colocar no lugar da outra pessoa, o que ela espera de você. E aí fazer. Vá e faça. Você vai ver como isso vai, de fato, transformar a sua vida. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.